Como esperado, hoje teremos a campanha na União Soviética. Para muitos que conhecem, a famosa Operação Barbarossa, que, é claro, será separada em partes devido à extensão de seu território. Veremos hoje a diplomacia dos dois países e como foi acirrada. Ambos desconfiados, ambos prontos para uma guerra. Sem delongas, vamos ao vídeo. Enquanto Adolf Hitler se ocupava naquele verão de 1940 em dirigir a conquista do Ocidente, Stalin estava tirando partido das preocupações do Führer alemão, movimentando suas tropas para os Balcãs. Havia paz entre as duas ideologias até aquele presente momento, tanto que Molotov elogiava os alemães em relação às suas campanhas, como no caso de quando a Alemanha invadiu a Noruega e a Dinamarca em 9 de abril de 1940. O comissário dos Negócios Estrangeiros dos Sovietes apressou para informar o embaixador Friedrich von der Schulenburg em Moscou, e ele exclamou: desejava à Alemanha completo êxito em suas medidas defensivas. Agora, algo aconteceu quando o comissário dos Negócios Estrangeiros disse, e não foi agradável aos alemães. Informou ao embaixador alemão sobre a ação soviética contra os estados bálticos. Eram 3 países quando começaram. Um foi a Lituânia, Letônia e Estônia. O ultimato foi dado por seus embaixadores, Tikhanovsky, Vyshinsky e Zdanov. Em 15 de junho, as tropas soviéticas invadiram a Lituânia. Após o ultimato, e mesmo que os lituanos aceitassem os termos, Moscou havia dito que não era satisfatório. Após isso, os outros 2 países, Letônia e Estônia, foram invadidos também. O Soviete Supremo, ou Parlamento, admitiu que os 3 países agora faziam parte da pátria-mãe. A Lituânia, no dia 3 de agosto, Letônia, no dia 5 e a Estônia, no dia 6. Isso enfureceu Hitler, pois se sentiu humilhado com essa situação. Porém, como estava ocupado com a Operação Leão Marinho, quem não viu acompanhe o vídeo na descrição, as cartas dos emissários dos 3 estados bálticos em Berlim protestaram contra a agressão russa e foram devolvidas por ordem do ministro de Relações Exteriores, Ribbentrop. A conquista desses 3 países não foram suficientes para Joseph Stalin, que queria mais, e quando soube que os anglo-franceses haviam sido derrotados, foi implacável em conquistar mais. Em 23 de junho, dia que se seguiu a capitulação formal dos franceses e a assinatura do armistício em Compiègne, Molotov chamou novamente o embaixador alemão em Moscou e declarou-lhe que a solução da questão da Bessarábia não mais comportava delongas. O governo soviético estava resolvido a empregar a força caso o governo romeno rejeitasse um acordo pacífico. Esperava que a Alemanha não criasse embaraços e apoiasse os soviéticos em sua ação. Além disso, as reivindicações soviéticas se estendiam também sobre a Bucovina. A Bessarábia pertencia à Rússia e foi tomada pelos romenos no fim da Primeira Guerra Mundial. Porém, a Bucovina nunca foi da Rússia, tendo ficado sob o domínio da Áustria até 1919, quando depois foi passada para a Romênia. E é fato que, por ocasiões do pacto entre a Alemanha Nacional Socialista e a União Soviética, ficou acordado que a Bessarábia seria entregue aos russos, mas não a Bucovina. Devido a essa circunstância, houve um alarme em Berlim, que se estendeu até o quartel-general da Oberkommando da Wehrmacht. O exército alemão dependia essencialmente do petróleo da Romênia, e a Alemanha precisava dos produtos alimentícios e forragens que também recebia de lá. Além disso, eram aliados, já que a Romênia também tinha um governo nacionalista, tanto é que o legionarismo, o movimento nacional deles, teve muita repercussão, principalmente sua Guarda de Ferro, iniciada por Cornelius Zelé Quadriano, e tinha um general que foi um aliado essencial para os alemães, o general Antonescu. Sendo assim, tudo isso seria perdido caso a União Soviética atacasse seu principal aliado. Em 23 de maio, no auge da batalha contra os franceses, o Estado-Maior-Geral romeno emitiu um pedido de socorro ao Oberkommando da Wehrmacht, informando a eles que as tropas soviéticas estavam se concentrando em suas fronteiras. Yoda resumiu a reação no quartel-general de Hitler e, em seu diário,
No dia seguinte, Yoder exclamou: a situação no leste está se tornando ameaçadora por causa da concentração de forças russas contra a Bessarábia. Na noite de 26 de junho, a Rússia entregou um ultimato à Romênia, exigindo a cessão da Bessarábia e do norte da Bucovina e insistindo numa resposta no mesmo dia. Ribbentrop, alarmado, expediu imediatamente instruções de seu trem especial a seu ministro em Bucareste, ordenando-lhe que aconselhasse o governo romeno a ceder, o que foi feito em 27 de junho. As tropas soviéticas entraram, no dia seguinte, nos territórios recentemente conquistados, e Berlim suspirou aliviada. Ao menos as ricas fontes de petróleo e alimentos não haviam sido cortadas ao deixar a Rússia de abocanhar toda a Romênia. O autor do livro diz que o Führer alemão pensava em atacar a União Soviética, devido ao que ele escreveu no Mein Kampf, que é o livro que Adolf Hitler escreveu em 1923 quando esteve preso, e diz assim no livro: e assim, nós, nacionalsocialistas, recomeçamos onde nos interromperam. Há 600 anos. Vamos deter o interminável movimento ao sul e ao oeste da Europa e voltar nossas vistas para os nossos países ao leste. Quando hoje falamos em novo território na Europa, devemos pensar principalmente na Rússia e nos seus estados vassalos limítrofes. O próprio destino parece assinar-nos o caminho nesse ponto. Esse colossal império no leste está amadurecido para a dissolução, e o fim do domínio judaico na Rússia será também o fim da Rússia como Estado. O que se passa é que era questão de tempo até o Führer atacar a União Soviética, porém, na hora certa, como é dito no livro, menos de 2 meses após o pacto ter sido assinado e utilizado para destruir a Polônia, o líder do Terceiro Reich deu instruções ao exército para que o território conquistado fosse considerado área de concentração para as futuras operações alemãs. A data era de 18 de outubro. Halder registrou nesse dia em seu diário. 5 semanas depois, em 23 de novembro, quando discursava a seus relutantes generais sobre o ataque no Ocidente, não estava fora de suas cogitações a Rússia. Somente poderemos atacar a Rússia, declarou, quando estivermos livres no Ocidente. Nesse tempo, a guerra de duas frentes, o pesadelo que havia um século pesava sobre os generais alemães. Preocupava ainda mais o Führer. O Führer até exclamou que não ia repetir o erro dos antigos governantes alemães. Continuaria a proceder de maneira a qual o exército tivesse uma única frente de cada vez. É claro, depois da queda da França, a Inglaterra seria a próxima. Todavia, a Rússia viria depois, e depois que Stalin conquistara os estados bálticos e as 2 províncias na Romênia em junho, isso incitou Hitler a tomar uma decisão. Pode-se ver como se elaborou a decisão. Diz Yoder que a decisão fundamental foi tomada já durante a campanha no Ocidente. O coronel Walter Warlimont, representante de Yoder no OKW, lembra que em 29 de julho, Yoder anunciou, no encontro dos oficiais da divisão de operações, que Hitler pretendia atacar a União Soviética na primavera de 1941. Antes dessa ocasião, Hitler até pensava em desfechar um ataque no outono de 1940, mas Keitel o fez mudar de ideia, e assim ficou acordado na primavera de 1941, como havia sido relatado antes. Em uma conferência no dia 21 de julho, Hitler ordenou a Brauchitsch que tratasse de fazer os preparativos. Brauchitsch informou ao Führer que a campanha duraria de 4 a 6 semanas, que o objetivo seria derrotar o exército russo ou pelo menos ocupar território russo suficiente, de modo a impedir que bombardeiros soviéticos alcançassem Berlim ou a área industrial da Silésia, enquanto, por outro lado, os bombardeiros da Luftwaffe pudessem atingir todos os objetivos importantes da União Soviética. Brauchitsch informou que 80 a 100 divisões alemãs poderiam executar a tarefa. Estimou que as forças russas teriam em torno de 50 a 70 divisões. A ideia de Hitler era de eliminar completamente a própria capacidade da Rússia de existir. Haveria 2 ataques iniciais, um no sul de Kiev e do rio Dnieper, o outro no norte, pelos estados bálticos e depois em direção a Moscou. Ali os 2 exércitos fariam a junção e, se necessário, depois dessa operação, conquistariam os campos petrolíferos de Baku. Ele estava empolgado com tal ideia que dizia ter em mente o que fazer com elas. Ele exclamou que anexaria ao Terceiro Reich a Ucrânia,
a Rússia Branca e os Estados Bálticos, e estenderia o território da Finlândia até o Mar Branco. Devemos lembrar que a Finlândia foi aliada da Alemanha. Todavia, com a invasão da União Soviética, os alemães tiveram que abrir mão. Porém, em 1941, ambos dariam as mãos mais uma vez. Escalaria então para essa operação 120 divisões, mantendo 60 para a defesa do Ocidente e da Escandinávia. O ataque traçou ele começaria em maio de 1941 e levaria 5 meses para ser completado. Estaria terminado no inverno. Teria preferido fazer nesse ano, mas a situação parecia complicada naquele momento. No dia seguinte, 1º de agosto, Halder pôs-se a trabalhar nos planos com seu Estado-Maior-Geral, embora alegasse mais tarde que se opusera a toda aquela ideia de ataque contra a Rússia, taxando-a de insana. O registro em seu diário nesse dia revela todo o seu entusiasmo ao entregar-se à nova e desafiadora tarefa. Procedeu-se ao traçado dos planos com a típica meticulosidade alemã, nos 3 níveis: no Estado-Maior-Geral da Wehrmacht, junto aos elementos da Divisão de Operações sob a direção de Warnemont, na seção de Economia e Armamentos da OKW sob a direção do general Thomas. Goering instruiu até de imediato Thomas, em 14 de agosto, dizendo que Hitler desejava que as entregas de mercadorias encomendadas pelos russos somente fossem entregues na primavera de 1941. Entre mentes, seu departamento devia fazer um estudo minucioso da indústria, dos transportes e dos centros petrolíferos soviéticos, como orientação para os objetivos e, mais tarde, como auxílio para administrar a Rússia. Dias antes, em 9 de agosto, Warnemont expediu sua primeira diretiva para a preparação das áreas de desdobramento de forças no leste para o assalto contra os russos. O nome em código para isso era Aufbau Ost, ou Construção Leste, em 26 de agosto. Hitler ordenou que fossem enviadas do Ocidente para a Polônia 2 divisões blindadas e 10 de infantaria. As unidades Panzer, estipulou ele, deviam ser concentradas no sudoeste da Polônia, a fim de poderem intervir e proteger os campos petrolíferos da Romênia. A transferência de grandes corpos de tropas para leste não podiam ser feita sem provocar facilmente as suspeitas de Stalin. Se dela soubesse, os alemães empenhariam-se bastante para que ele não soubesse. Como alguns movimentos não podiam deixar de ser percebidos, o general Ernst Kestin, adido militar alemão em Moscou, foi instruído para informar o Estado-Maior-Geral soviético de que se tratava apenas de uma substituição de soldados mais velhos que iriam servir nas indústrias por outros mais novos. Em 6 de setembro, Yoda expediu uma diretiva traçando minuciosamente os meios de camuflagem e de despistar esses reagrupamentos, disse ele, não devem criar na Rússia a impressão de que estamos preparando uma ofensiva no leste. As forças armadas não devem, pois, descansar sobre seus louros depois das grandes vitórias do verão, declarou Hitler em 12 de novembro de 1940, numa diretiva secretíssima e compreensiva e que traçava as novas tarefas militares em toda a Europa e mais além. Voltaremos a falar sobre algumas delas. O que nos preocupa agora é a que diz respeito à União Soviética. O fato é que, naquele mesmo dia, o ministro soviético Molotov foi a Berlim. É notório que as relações entre Berlim e Moscou estavam esfriando e indo em caminho das hostilidades. O Führer alemão estava desapontado com o que Stalin havia feito em relação aos Estados Bálticos e às 2 províncias romenas, cujos recursos eram importantes para a Alemanha que, por causa do bloqueio britânico, não podia importar petróleo por via marítima. Para complicar ainda mais, a Hungria e a Bulgária estavam exigindo parcelas do território romeno. Porém, foi resolvido quando, em 28 de agosto, Hitler ordenou que 5 divisões Panzer e 3 divisões motorizadas, juntamente com tropas paraquedistas e aerotransportadas, ficassem preparadas para se apoderar dos campos petrolíferos da Romênia, em 1º de setembro. Houve a diplomacia assim que ambos os lados ficaram intimidados, aceitando um acordo que os alemães haviam proposto no dia 30 de agosto, no Palácio Belvedere, em Viena. Também é dito no livro que Hitler havia ordenado uma diretiva secreta sobre a Romênia e assim foi dito. Ao mundo, sua tarefa será a de guiarem amistosamente a Romênia na organização e instrução de suas forças. A verdadeira tarefa que não deve aparecer que aos romenos, quer às nossas próprias tropas, será proteger os distritos petrolíferos.
preparar para o desdobramento, partindo de bases romenas, das forças alemãs e romenas no caso de sermos obrigados a travar uma guerra contra a Rússia soviética. Isso atenderia ao flanco sul, de uma nova frente que ele começava a delinear. O que aconteceu em Viena de fato irritou o ministro soviético, no qual Schulenburg tentou explicar e justificar. Molotov exclamou que se mostrou reservado em contraste com suas maneiras habituais. Acusou o governo alemão de violar o artigo 3º do Pacto Nazi-Soviético, o qual exigia que se fizessem consultas e de apresentar à Rússia fatos consumados que colidiam com as garantias alemãs sobre as questões de interesse comum. As recriminações tornaram-se mais acaloradas nos dias seguintes. Em 3 de setembro, Ribbentrop telegrafou um longo memorando a Moscou, negando que a Alemanha tivesse violado o Pacto de Moscou e acusando a Rússia de tê-lo feito ao tragar os estados bálticos e as 2 províncias romenas, sem consultar Berlim. O memorando estava escrito em linguagem forte e os russos responderam a ele em 21 de setembro, com palavras igualmente duras nessa ocasião. Ambos os países estavam expondo seus casos por escrito. A resposta soviética reafirmava que a Alemanha havia rompido o pacto, prevenia que a Rússia tinha ainda muitos interesses na Romênia e concluía com uma sarcástica proposta se o artigo que estabelecia consultas envolvia certas inconveniências e restrições para o Reich. O governo soviético estava disposto a fazer uma emenda ou eliminar completamente essa cláusula do tratado. As suspeitas que o Kremlin votava a Hitler foram ainda estimuladas por 2 acontecimentos. No dia 16, Ribbentrop telegrafou a Schulenburg pedindo que visitasse Molotov e o informasse casualmente que reforços alemães destinados ao norte da Noruega iam ser enviados pela Finlândia. Dias depois, em 25 de setembro, o ministro das Relações Exteriores alemão expediu outro telegrama à embaixada em Moscou, dessa vez dirigido ao Adido, pois Schulenburg havia regressado a Berlim em férias. Era uma mensagem muito confidencial, marcada estritamente por ser secreta e informando que suas instruções deviam ser executadas se o Adido recebesse no dia seguinte de Berlim por telegrama ou por telefone uma palavra especial em código. Ele devia informar Molotov que nos próximos dias o Japão, a Itália e a Alemanha assinariam em Berlim uma aliança militar. Não se visava aplicá-la contra a Rússia. Um artigo específico disporia sobre isso. É fato que Molotov, o ministro soviético, tinha desconfianças bastante relevantes em relação aos alemães, devido ao que o adido alemão Werner von Tippelskis. O adido levou-lhe essa notícia na noite de 26 de setembro. Disse imediatamente com aquela pedante atenção para com os detalhes que tanto aborrecia aqueles com quem tratava. Amigos ou adversários que, segundo o artigo 4º do Pacto de Moscou, o governo soviético tinha o direito de ver o texto da Aliança Tríplice antes que fosse assinado, incluindo, acrescentou, o texto de qualquer protocolo secreto. Molotov quis também saber, quis saber sobre o acordo da Alemanha com a Finlândia, relacionado com o transporte de tropas no país, sobre o qual tivera notícia mais pela imprensa, disse, e até por um despacho da United Press procedente de Berlim. Durante os 3 últimos dias, acrescentou Molotov, Moscou havia recebido comunicações sobre o desembarque de forças alemãs em 3 portos finlandeses, pelo menos, sem que disso tivesse sido informada pela Alemanha. O governo soviético, continuou Molotov, desejava saber o texto de acordo com a passagem de tropas para a Finlândia, incluindo suas partes secretas e se informando quanto ao objetivo do acordo, contra quem se dirige e os objetivos a que se destina. Era necessário apaziguar os russos, até mesmo Ribbentrop compreendia isso e em 2 de outubro ele telegrafou a Moscou em que dia o texto de acordo seria feito com a Finlândia. E afirmou também que o Pacto Tríplice, que entre mentes havia sido assinado, não se dirigia contra a União Soviética e declarou solenemente que não havia protocolos secretos nem qualquer outro acordo secreto. Depois de instruir Werner von Tippelskis, em 7 de outubro, para que informasse Molotov incidentalmente que uma missão militar alemã ia ser enviada à Romênia, e após receber a cética reação de Molotov a essa nova notícia, exclamou: "Quantos soldados estão enviando à Romênia?" Quis saber o comissário dos negócios estrangeiros.
Ribbentrop expediu em 13 de outubro uma longa carta a Stalin, numa tentativa de tranquilizar os soviéticos a respeito da Alemanha, na qual falava que a Inglaterra era responsável pela guerra e todas as suas consequências até então, afirmando que uma coisa era certa e disse: esta guerra foi ganha por nós e é apenas questão de tempo o momento em que a Inglaterra teria de admitir sua derrota. Há também relato que Ribbentrop falou das potências aliadas à Alemanha, o Japão e a Itália, dizendo que a Alemanha e a Itália nunca permitiriam um desembarque anglo-saxão ao continente europeu. Explicou também que a Rússia, Alemanha, Itália e Japão que definiriam suas esferas e interesses. Disse também que o Führer alemão chegou à conclusão que todos os 4 países se expandiriam naturalmente em direção ao sul. O Japão já se havia voltado para o sul, assim como a Itália, enquanto a Alemanha, após o estabelecimento da nova ordem na Europa Ocidental, iria encontrar seu Lebensraum, justamente na África Central. Ribbentrop declarou que imaginava se a Rússia não iria também voltar-se para o sul, com uma saída natural, o mar, tão importante para ela. Molotov exclamou: "Que mar?" friamente. Foi uma pergunta embaraçosa, porém muito crítica. Como os alemães iriam descobrir durante as 36 horas seguintes de incessantes conversações com Molotov? A interrupção desconcertou Ribbentrop por um momento, pois não pôde logo arquitetar uma resposta. Em vez disso, passou a discorrer sobre as grandes mudanças que se operariam em todo o mundo depois da guerra e propagar que o fato importante era que ambos os parceiros do Pacto Russo-Germânico haviam realizado junto a um excelente negócio e continuariam ainda a fazer outros. Mas quando Molotov insistiu para que respondesse aquela pergunta simples, Ribbentrop sugeriu que, afinal de contas, a mais vantajosa via de acesso ao mar para a Rússia poderia ser encontrada na direção do Golfo Pérsico e no Mar da Arábia. Diz o Dr. Schmidt, que se achava presente fazendo anotações, que Molotov mantinha uma expressão impenetrável. Falou pouco, salvo para comentar no final que eram necessárias precisão e vigilância na delimitação das esferas de interesses, especialmente entre a Alemanha e a Rússia. Molotov estava poupando suas munições para enfrentar o Führer, com quem se avistou à tarde. Para Hitler, a conferência resultou numa experiência surpreendente, de irritar os nervos, decepcionante e até mesmo única no gênero. O que continuou a gerar preocupações em Molotov foi que a Alemanha pretendia na Alemanha e perguntou ao Führer alemão. Também questionou a significação da nova ordem na Europa e na Ásia e que papel seria representado pela União Soviética. Qual é o significado do Pacto Tríplice? Além disso, continuou e exclamou: há questões que devem ser esclarecidas com relação aos interesses da Rússia nos Balcãs e no Mar Negro e no tocante à Bulgária, Romênia e Turquia. Ele apreciara ouvir, disse, algumas respostas e explicações. Talvez pela primeira vez em sua vida, Adolf Hitler tivesse se sentido demasiadamente surpreendido. Propôs adiar a conferência e exclamou, em virtude de um possível alarme de ataque aéreo, prometendo discutir minuciosamente as questões no dia seguinte. No dia seguinte, Hitler recomeçou as conversações com Molotov. O Führer alemão foi implacável. Para começar, a respeito da Finlândia, os dois mergulharam em um debate ferrenho. Molotov exigiu que a Alemanha retirasse suas tropas da Finlândia. Hitler negou que a Finlândia estivesse ocupada por tropas alemãs. Estavam apenas sendo enviadas para a Noruega, através da Finlândia. Desejava, porém, saber se a Rússia tensionava marchar para a guerra contra a Finlândia. Segundo as minutas alemãs, Molotov respondeu evasivamente a essa pergunta, o que não satisfez o Führer. Hitler disse: não deve haver guerra no Báltico, insistindo no assunto e disse mais: seria provocar uma forte tensão nas relações germânico-soviéticas. Uma ameaça que ele logo depois ampliou, dizendo que tal tensão poderia trazer consequências imprevisíveis. Afinal, o que mais desejava a União Soviética na Finlândia quis saber o Führer. Molotov respondeu que desejava um acordo no mesmo nível da Bessarabia, o que significava anexação imediata. A reação de Hitler a essa resposta deve ter perturbado até mesmo Molotov, que queria uma opinião do Führer. O Führer, por sua vez, mostrou ser evasivo, respondendo que somente poderia repetir que não deveria haver guerra com a Finlândia, porque tal conflito poderia ter uma repercussão muito séria. Essa situação introduziu um novo fator nos debates, replicou Molotov.
A discussão tornou-se acalorada que Ribbentrop, que a essa altura devia ter ficado assustado, interveio para dizer, segundo as minutas alemãs, que não havia verdadeiramente razão alguma para criar um caso com a questão da Finlândia. Talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Hitler aproveitou-se da vantagem decorrente daquela oportuna intervenção para mudar rapidamente de assunto. O Führer perguntou: não poderiam os russos tentar com a ilimitada pilhagem que logo haveria com a queda do Império Britânico? Vamos tratar de problemas mais importantes, continuando, e disse mais. Depois da conquista da Inglaterra, o Império Britânico seria desmembrado como um gigantesco Estado mundial em bancarrota. A Rússia teria acesso ao Oceano Livre do Gelo e realmente aberto. Até aquela época, uma minoria de 45 milhões de ingleses havia governado os 600 milhões de habitantes do Império Britânico. Ele, Hitler, estava na iminência de esmagar essa minoria em tais circunstâncias. Surgiam perspectivas mundiais. Todos os países possivelmente interessados nesse estado em bancarrota deveriam suspender as controvérsias entre si e dedicar-se exclusivamente à ideia de partilhar do Império Britânico. Isso se aplicava à Alemanha, à França, à Itália, à Rússia e ao Japão. Molotov não pareceu emocionado por aquela brilhante perspectiva mundial, tampouco se mostrou convencido, como os alemães, de que o Império Britânico estaria maduro para ser colhido, ou seja, destruído. Molotov desejava discutir sobre os problemas mais chegados à Europa, por exemplo, a Turquia, a Bulgária e a Romênia. O governo soviético é de opinião que a garantia que a Alemanha dera à Romênia contraria os interesses da Rússia soviética, se é que se pode exprimir assim sem rebuços, disse Molotov. Exprimira sem fingimentos o dia todo, para aborrecimento cada vez maior de seus anfitriões. E naquele momento continuava a fazer pressão. Exigiu que a Alemanha revogasse a garantia. Hitler se recusou. Muito bem, persistiu Molotov, dado o interesse de Moscou pelo estreito, que diria à Alemanha. Se a Rússia desse à Bulgária uma garantia exatamente nas condições em que a Alemanha e a Itália deram à Romênia, quase de poder ver a expressão séria do Führer alemão. Molotov perguntou se a Bulgária havia solicitado tal garantia, como fizera a Romênia. Hitler disse que o memorando alemão transcreve o que acrescentar e disse mais. Ignorava que a Bulgária tivesse feito qualquer pedido. Em todo caso, teria que consultar Mussolini antes de dar aos russos uma resposta mais definida à pergunta e acrescentou como um presságio que se a Alemanha estivesse procurando motivos para atritos com a Rússia, não precisaria do estreito para isso. Após essa ocasião, Hitler disse que era preferível interromper a entrevista pela possibilidade de ataques aéreos dos britânicos. Nessa noite, Molotov ofereceu um banquete de gala a seus convidados na embaixada russa na Unter den Linden. Hitler, aparentemente exausto e ainda não irritado pela aprovação pela qual passara naquela tarde, não compareceu. Houve até a possibilidade da União Soviética ser o quarto membro do pacto feito com o Japão e a Itália, tanto que Ribbentrop tirou do bolso um esboço no qual o artigo 2º era o ponto essencial. Dizia que devia respeitar as naturais esferas de influência uns dos outros. Quaisquer disputas com relação a elas seriam solucionadas amigavelmente. O Terceiro Reich, a Itália fascista e o Japão imperial concordavam em reconhecer a atual extensão das possessões da União Soviética e as respeitariam, concordavam em não associar-se ou dar apoio a qualquer combinação dirigida contra uma das quatro potências. A conclusão nessa primeira parte mostra o quanto estava crítico antes mesmo de começar a guerra entre as duas maiores potências daquela época. Dois regimes autocráticos que não jogaram para perder e que tinham determinação. Molotov com certeza temia mais Stalin a Hitler, por isso fez o que fez. Para os alemães foi preocupante, não pelo medo dos soviéticos, mas de duas frentes, como foi exposto no começo. Para os russos, a preocupação de um ataque, todavia instigando um ditador que não jogava para perder. É certo que a Finlândia fazia fronteira com a União Soviética. Algo que devemos ressaltar é a aliança de vários países bálticos com a Alemanha nacionalsocialista, como a Hungria, Romênia, Croácia, Bulgária e a Finlândia. No próximo episódio veremos uma Alemanha pronta para atacar os soviéticos, quando eles menos esperavam. Um grande abraço e até a próxima.